Bahia está de olho de verdade nessa situação de Cruzeiro e Curitiba. Equipes, elas podem ser rebaixadas no Campeonato Brasileiro? A gente vai conversar sobre isso agora. Fala, galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, esse é o canal de torcedor para torcedor, pedindo desde já a sua atenção, porque hoje a gente vai estar com um dia com bastante conteúdo. Vamos ter aí no finalzinho da manhã o lançamento da campanha de Marcelo Santana no espaço de eventos em Salvador, onde a gente foi convidado para fazer uma pergunta ao candidato à presidência e também, quem sabe, trazer aqui um conteúdo exclusivo aqui para o canal e vamos ver se isso dá certo. À noite, às 8, live com Marcos Verheyen, ó, conteúdo de excelente qualidade com o presidenciável Marcos Verheyen. Então peço para que você não perca nenhuma dessas notificações. Já deixa aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Vamos embora para o vídeo. Esse é um vídeo extremamente opinativo que traz a minha opinião sobre o assunto. Vou trazer alguma matéria ou outra dos sites de notícia para falar a respeito disso. Bom, houve uma batalha campal no campo do Paraná Clube entre o jogo Curitiba e Cruzeiro. Segundo o site do GE, o STJD analisará as imagens e clubes devem jogar sem torcida até o final do Brasileirão. É a primeira punição, né? Os torcedores, eles brigaram e aí vão estar impedidos de assistir as partidas dos seus times por 30 dias. Essa é a primeira punição. Existe um grande problema. No rebaixamento do Cruzeiro, eles depredaram o Mineirão, quebraram tudo. E o Cruzeiro, como foi no último jogo contra o Palmeiras, foi rebaixado, o Cruzeiro perdeu os pontos na próxima competição nacional. Entrou na Série B com menos 6 pontos. E além de jogar um tempão de jogo com portões fechados. Há uma grande mobilização, ou houve um grande burburinho na imprensa, que notou-se que o Cruzeiro poderia ser até rebaixado sobre a polêmica ou sobre a informação de que esses caras procuraram confusão, brigaram e blá, 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 blá. A gente, enquanto torcedor do Bahia, tá de olho. A Itatiaia soltou no dia 12 que os dois times jogarão sem torcida, né? E a decisão ia sair nas próximas horas do dia 12, saiu que a primeira punição é jogar sem torcida. Acho pouco, né? O procurador Ronaldo Placente falou que a decisão será baseada no artigo 213 do CBJD, né? Que traz aí a perda de mando de campo, ou seja, nada de perda de campo, mando de campo. Informação trazida pelo Samuel Venâncio. A gente tem que entender, e aí é importante ressaltar essas coisas, que o futebol brasileiro, ele é uma piada. E tudo bem que há uma jurisprudência no caso do Cruzeiro, do mesmo Cruzeiro, em depredação de estádio próprio, onde ele perdeu ponto. Mas isso aí é choro de quem está lutando contra o rebaixamento, blá, 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 que seja. E eu não digo que não é. Mas eu penso também que a questão dentro de um lugar sério não se deve abrandar uma confusão da magnitude que teve lá na Vila Capanema. Os torcedores do Cruzeiro se revoltaram depois do gol confirmado do Robson, invadiram o gramado, brigaram com os torcedores do Curitiba, que eles chamaram os caras para a mão, os caras também foram para dentro, também está errado. E aí, nessa briga de errado, pune-se os dois. Então, decretaria o rebaixamento do Coxa, que já está praticamente rebaixado, e rebaixaria o Cruzeiro. Rebaixaria o Cruzeiro e rebaixaria o Coxa. Mas a gente vive no Brasil e o Brasil não é um país sério. A gente tem órgãos de justiça desportiva que usam de 2 pesos e 2 medidas. Só para lembrar, o Bahia foi punido
com perda de mando de campo em um jogo fora de casa, onde não tinha torcida e onde os jogadores do Bahia brigaram em campo. Não faz sentido algum. A gente acompanhou aquele julgamento e realmente não fez sentido algum. Tanto que os caras que julgaram disseram que o jogo tinha sido na Paraíba. Ou seja, não faz mais sentido algum ainda. Então a gente tem um Tribunal de Justiça Desportiva que julga de acordo com o CEP. Esse ano, o Vasco teve um problema em São Januário, também de depredação do próprio estádio, e foi punido com 3 meses de mando de campo. Os vascaínos acharam pesado. E o Vasco assim o cumpriu. Talvez, e aí eu esteja pegando pesado em querer o rebaixamento, talvez porque está cansado e estafado de ver tamanha violência dentro dos campos de futebol do nosso país varonil. Está na hora de dar um tempo, está na hora de parar com isso. A gente tem aí um campeonato brasileiro que foi manchado por alguns episódios de violência em São Januário, lá na Vila Capanema, e isso não pode continuar de maneira nenhuma. A gente não pode aceitar que esse tipo de postura seja normatizada pelos órgãos que trabalham com o futebol brasileiro. E isso é algo que tem que ser punido com rigidez. Ah, João, e se fosse o Bahia? Para mim é o mesmo peso e a mesma medida. Porque se nós não somos educados ou conscientes o suficiente e invadimos o campo e causamos barbárie, que sejamos punidos, tal qual os outros também foram. Mas lembrando que aqui o julgo é mais forte do que o julgo do CEP do eixo, e aí não é nem choro. Eu traria um caso onde o Curitiba e o próprio Cruzeiro fossem rebaixados para servir de exemplo. Mas se a gente puxar um pouco da memória, a gente lembra da mesma barbárie que aconteceu no Couto Pereira, onde jogou Curitiba e Fluminense, onde rolou um quebra-pau diferenciado e não rolou nada. Não houve perda de ponto, que houve talvez perda de mando de campo. E olha lá, e é isso que vai ser. Perda de 1 a 10 jogos é o que propõe o artigo 213 e vai ser só isso. Lembrando também da grande influência política que tem o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Então, infelizmente, respondendo a thumb do vídeo, Cruzeiro e Curitiba não serão rebaixados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, e eles nem vão citar sobre isso. Muito pelo contrário, o Ministério Público de Minas abriu um inquérito para poder acabar com as torcidas organizadas, tanto de Cruzeiro quanto de Curitiba, pedir o banimento das mesmas para fazer com que elas não entrem em estádios. É uma solução. Mas enquanto não punir o CPF e o CNPJ da torcida, isso não vai dar jeito. Eles vão continuar brigando sem estar uniformizados. E infelizmente é assim que é o nosso Brasil, que não tem lei e regra nenhuma. Quero saber a sua opinião. Você acha que Cruzeiro e Curitiba merecem ou devem ser rebaixados por conta dos episódios da Vila Capanema? Comente aí embaixo, aproveite, deixe o seu like, fique ligado no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Teremos aí a live com Marcelo Santana, teremos a live com Verheine. Então essa semana bem agitada com presidenciáveis aqui no canal João Bahia. O nome do Peixe Pinote, eu conto com o seu auxílio, com o seu apoio, e eu fui. Tchau, tchau.